se apegou a esse texto, de forma que eu gostaria de refletir junto com os irmãos sobre a eminência da nossa reunião com o amado da nossa alma. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra de Deus, e o versículo número 6 a 8, ele diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém? Incline sua cabeça comigo mais uma vez. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, chegamos na tua presença. Nós temos lido a tua palavra e feito menção no texto sagrado. Eu peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, unja os nossos sentidos agora, os nossos pensamentos. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos assimilar a tua palavra e aplicá-la na nossa vida. Levamos cativo os nossos pensamentos, e pela autoridade do nome de Cristo Jesus repreendemos toda a distração, toda a altivez, todo o orgulho, toda a soberba, todo o espírito humano cai por terra, e nós agora nos submetemos ao senhorio e à majestade de Cristo, que domina nesse lugar, nessa noite, nesse momento. Pedimos que tu abras a porta da palavra sobre nós, que nos edifica essa noite, renova a nossa fé, acrescenta a ela, Senhor, e renova a nossa esperança de morar contigo em breve. É a nossa oração, no maravilhoso nome de Jesus, e todos dizem amém. Queridos, esse texto que nós fizemos menção está dentro da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, bem como a igreja primitiva nessa época, ela começa a enfrentar um período de grande tribulação, de grande perseguição. Já visto que a igreja de Cristo, na verdade, desde o seu nascimento em Atos dos Apóstolos, quando entendemos que de fato a igreja é estruturada, é inaugurada, compadecida do Espírito Santo, nós olhamos para o contexto de Atos e nós entendemos que imediatamente após a igreja nascer, estruturar-se e começar agora a desenvolver esse povo em entidade que iria dar prosseguimento à obra missional de Cristo na terra, a igreja já começou a ser perseguida. Você olha para o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João estão indo lá ao templo na hora nona para a oração, quando eles encontram aquele homem que está ali há muito tempo paralítico e que era servido de esmolas que ele recebia daqueles que entravam ou saíam do templo. Esse homem olha agora para Pedro e João, e é o texto que diz que ele olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, e Pedro e João, fitando ele naquela situação, eles então vão declarar a ele dizendo: olha para nós. Enquanto ele olha, então esperou, vai sair um dinheirinho, e ele diz: nós não temos prata e não temos ouro, mas uma coisa que nós temos, isso nós te damos, é que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia, glória a Deus, aleluia. Parênteses aqui para dizer que ninguém pode dar o que não tem, ninguém pode oferecer aquilo que não possui, só que eles há pouco tempo atrás, há poucos dias, tinham sido cheios do Espírito Santo, quando todos foram batizados com o Espírito Santo, cumprindo-se o dia de Pentecostes lá naquele cenário. Então o que nós vemos aqui são homens que não têm dinheiro, que não têm expressividade, que não têm fama, que não têm nome nas redes sociais, que não têm uma coluna de jornal ou uma revista
vezes têm algo que as outras pessoas não têm, eles têm algo no seu coração naquele momento, eles estão munidos de um poder que ninguém tem, eles possuem algo na sua essência que nem um famoso, que nem um figurão daquela época, que nem um filósofo conhecido, que nem os estoicos e os epicureus, por exemplo, que influenciavam inclusive a filosofia e o modo de viver de Tessalônica. Aqui no contexto de Paulo, lá em Atos, eles já faziam bastante barulho, eles influenciavam bastante bem quando eles estavam inseridos, pois nem os maiores filósofos da época, nem aqueles que eram tidos como líderes do pensamento, tinham o que Pedro e João tinham. Eles tinham toda a expressividade, eles tinham o reconhecimento, eles tinham dinheiro, eles tinham seguidores, mas eles não tinham o que Pedro e João tinham. Pedro e João tinham, eu e você temos também, que é o poder do Aleluia! Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus! Paulo está dizendo, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, porque aquele que não tem o Espírito Santo não é dele, não é de Deus. Acontece que depois desse episódio, esse paralítico que foi curado aqui era para ser um motivo de celebração, era para ser um motivo de toda a comunidade judaica, gentílica na época, dar glórias a Deus, porque Deus começou a visitar o seu povo. Mas por causa disso, Pedro e João são chamados ao Sinédrio e eles vão ser presos no templo por causa disso. Soltaram eles. E eles foram para os seus, relataram tudo o que acontecia. Eu fico imaginando que eles começaram a dizer: olha, vamos nos preparar, porque a igreja já começou a incomodar o inferno e o sistema. A religião toda engessada não aceita o poder de Deus. Vamos nos preparar. E a Bíblia diz que no capítulo 4 de Atos, eles agora, só não João e Pedro foram presos, mas todos os apóstolos foram presos e encerrados na prisão. Mas a Bíblia também diz que o Espírito, o anjo do Senhor aparece para eles na prisão e pede para eles: levantem e saiam daqui e apresentem-se no templo. E eles foram e de manhã foram achados no templo pregando. E nós mandou trazê-los da prisão. Chegam os guardas e dizem: olha, encontramos a prisão fechada, encontramos segurança, mas não tem ninguém. E eu imagino que nesse contexto, quando alguém chega e diz: olha, os homens que vocês estão procurando na prisão estão lá no templo pregando. E dali para frente, a coisa não parou para a igreja. Aleluia! Eu preciso lhes alertar e preciso lembrar, lhes trazendo a memória, até porque a Bíblia não é novidade para nós, mas eu preciso trazer-lhes a memória de que a única igreja como organização que não incomoda o sistema, que não incomoda a sociedade, que não incomoda o inferno, que não incomoda a religiosidade, o formalismo e a moralidade moderna, a única igreja que não incomoda nenhuma dessas pessoas e nenhuma dessas esferas da sociedade é aquela igreja que não tem o poder de Deus. Aleluia! Então, não se preocupe se por acaso você é perseguido ou se por acaso você começar a ser perseguido, Aleluia. mesmo de maneiras que você não imagina, porque talvez você que está me ouvindo está pensando: como pode nós sermos perseguidos se estamos em um país laico, em um país livre e estamos inclusive em um município que é livre, que nos dá liberdade de pregar. Prepare-se, porque a igreja que tem o poder do Espírito Santo, ela incomoda o meio onde está vivendo, porque o poder que opera nos filhos da desobediência não aceita a atuação de Deus através do Espírito Santo. E assim nós estamos olhando para uma igreja que já nasceu em perseguição, e seria anormal se a igreja genuína de Jesus não enfrentasse perseguição. No dia
Paulo está escrevendo aqui, dizendo: ó, vocês tratam de cuidar dos negócios de vocês, eu vou trabalhar quieto para vocês terem que se suprir e que vocês dêem bom testemunho para os que estão de fora, não precisam de coisa alguma. Então, de fato, Paulo está escrevendo, dando uma série de conselhos, porque tinha irmãos que estavam tão empolgados que Jesus ia voltar, que ele começou a criar algumas confusões, inclusive acerca daqueles que já tinham ouvido. Por isso que Paulo continua dizendo: vos consoleis com essas palavras. Ele vai escrever agora acerca dos que morrem e a ressurreição dos santos, e é nesse contexto de uma igreja perseguida, de uma igreja que está no meio de uma sociedade corrompida, de uma igreja que está instalada, aonde a idolatria e o pensamento grego-romano dominavam, aonde a pluralidade de deuses era normal, aonde o culto do imperador, inclusive, era obrigatório. Paulo está escrevendo a uma igreja que não se curvava, que não reverenciava, que não cultuava o imperador, porque eles entendiam que ele era um homem como os demais, e eles eram tidos como traidores do império, eram tidos como traidores da nação, porque eles não se curvavam ao imperador. É para essa igreja que Paulo está escrevendo, dando esse conselho que nós temos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: eles entendiam algo que talvez a igreja moderna precisa voltar a entender, porque aqui é o politicamente correto, é o normal do sistema, e eles estavam completamente na contramão, por isso sofriam, e eles não aceitavam adorar e servir e aclamar alguém que não fosse Deus. É por isso que eles eram tipo traidores da nação, porque todos os seus vizinhos, os seus parentes, talvez não crentes, os seus amigos, todos aqueles que o cercavam, para eles era normal. Eles queimavam o incensozinho lá para o imperador, chamavam ele de Deus, ficava tudo certo para todo mundo. Deixa eu abrir um parênteses para vocês entenderem que nós começamos a viver tempos, nós estamos inaugurando uma era em que muitas coisas, que na verdade, que muitas ciladas, que muitos modismos, que muitas torturas e heresias tentam invadir a igreja, porque o pecado está sendo institucionalizado, normalizado, e aquele crente, aquela crente que ainda defende os princípios bíblicos e terrenos e talvez a palavra de Deus, eles muitas vezes vão ser ridicularizados. E talvez alguém pode chegar para você e vai dizer: pastor Ezequiel, o senhor tem que mudar a forma de liderar a sua igreja, o senhor tem que mudar um pouquinho o jeito de fazer as coisas, porque afinal estamos em tempos modernos, estamos em uma era de teologia liberal inclusiva, e o senhor tem que mudar a sua forma fundamentalista e deixar os seus princípios judaico-cristãos de lado, para que você consiga realmente dobrar o número de fiéis da sua igreja. Só que eu tenho certeza de que você responderia. E daí você perde amigos, você perde pessoas importantes, você deixa de ser convidado talvez para círculos que lhe projetariam o seu nome no meio da sociedade, porque você não concorda com o sistema, e você vai ser tido por traidor, você vai ser tido por aquele que não consegue se atualizar. Nós não precisamos nos atualizar, porque nós estamos em Cristo, nós não somos desse mundo. Aleluia! Esse mundo se atualiza e nós ficamos para trás, porque na verdade não ficamos para trás, nós estamos indo para o alto cada vez mais perto. Glória a Deus! Cada vez mais perto da nova Jerusalém. Glória a Deus! Aleluia! E ele está dizendo para os irmãos aqui, é importante que você ler com calma depois, desde o começo do capítulo 5, e ele está dizendo, começa o 5 dizendo: irmão, eu não preciso que vocês, eu não preciso explicar de novo para vocês acerca dos tempos e das estações, porque Paulo já tinha tido lá, Paulo tinha plantado essa igreja, Paulo tinha ensinado, instruído, porque temos estações, porque aqui está falando de Cronos e Kairos. Aqui Paulo vai dizer acerca do tempo do Cronos e acerca das estações, que são tempos específicos, são momentos oportunos e específicos que Deus planeja, que Deus determina. Sobre isso eu não preciso explicar para vocês, então Paulo está aqui no tempo
tinha um templo dedicado ao Deus Dionísio, mais conhecido como Deus Baco, e o Deus Dionísio, ou Deus Baco, como queiram, era o Deus do vinho, o Deus da alegria. Lá tinha um Deus para cada coisa, e aqueles que eram fiéis ao Deus Baco, que lhe serviam, que lhe cultuavam, que lhe adoravam, eles faziam isso de maneira a embriagar-se, tomar vinho a tal ponto de não ter mais os sentidos lúcidos. É por isso que Paulo fala lá em Efésios 5:18, para nós não nos embriagar com vinho da contenda, mas nos encher do Espírito Santo. Porque eles embriagavam-se até não poder mais, eles saíam literalmente uivando, gritando como animais em possessão. Isso aí era chamado culto ao Deus Baco. E Paulo está dizendo: ó, vocês têm que dormir. O sono aqui significa exatamente a alienação em relação à realidade. Aquele que está dormindo não sabe nada do que acontece à sua volta. Aquele que está dormindo no contexto real de um sono, você pode conversar, pode falar, vai chegar, entrar e sair pessoas na sua casa, e depois ele vai dizer: fulano veio aqui? Não viu que estava dormindo? E Paulo está dizendo: irmãos, nós não podemos dormir. Está aqui no versículo de número 6. Ele está dando uma ordem aqui: não dormamos. O que significa isso? Paulo está dizendo: irmão, se os demônios estão vivendo dispersos, não estão dando conta do que está acontecendo à sua volta, eu peço que vocês não façam o mesmo. Paulo está dizendo: se os demais não estão atentados, não estão ligados com o que está sendo noticiado, se eles não estão conseguindo montar um quebra-cabeça de drama mundial, espiritual, moral e assim por diante, vocês não devem fazer o mesmo. Paulo está dizendo: vocês não devem dormir como os demais, vocês devem estar sóbrios, acordados e vigilantes. Por que que Paulo está dizendo que não é para os irmãos dormir e também não é para os irmãos se embriagar? Porque assim como aquele que está dormindo, aquele que está embriagado também não sabe o que ele está fazendo. Se um não sabe o que está acontecendo em volta, aquele que está embriagado não sabe o que está fazendo. Paulo, em outra ocasião, ele diz: eu luto, mas só que eu não luto com quem está dando sono no escuro. Eu sei o que estou fazendo, eu sei aonde eu estou indo. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis para servir a Deus, porque o inferno sabe que o tempo dele é muito curto, e ele quer arrebatar eu e você do aprisco de Cristo. Ele quer fazer com que eu e você nos aposte da fé, abandone a fé. Ele quer fazer com que eu e você negocie a herança incorruptível que nós temos. Pedro dá conta disso na sua primeira carta. Ele quer fazer que eu e você troque a nossa primogenitura, como Isaúfés de Hebreus diz, que não haja entre vocês nenhum devasso igual a Esaú, que depois que se arrependeu era tarde demais. E o inimigo quer nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que o tempo dele é curto e Jesus está voltando, e ele não quer que nós se Aleluia! porque ele veio de lá e sabe que é bom. Aleluia! E é por isso que Paulo está dando esse conselho. Ele está dizendo: vocês precisam estar acordados. A canseira espiritual vai bater para fazer com que a gente durma espiritualmente. Sabe o que é dormir espiritualmente? Ficar alienado. É ver Deus operar mesmo na igreja. E a gente fica. O que é dormir espiritualmente? É ver que as almas estão indo para o inferno. Glória a Deus pela vida de você pelo culto de hoje. Tomara que isso aí seja início de um projeto dessa sua comissão. Porque é assim mesmo. É assim mesmo. Se uma alma salva, ela vai se manter, está valendo. Mas o que é dormir espiritualmente? Estar alheio ao que está acontecendo, tanto no mundo espiritual contra a igreja, quanto no mundo espiritual a favor da igreja. Aquele que dorme, eu vou falar uma coisa forte uma vez aqui, mas aquele que dorme espiritualmente, o pastor diz: Jesus vai salvar. Eu falo: vai não. Jesus vai voltar que nós vamos para o de prédio, para nossa igreja, aqui na Canaã. Jesus vai batizar com o Espírito Santo, vai não, você aqui é church, e aqui não tem esse negócio. Quem dorme espiritualmente serve a Deus, eu não sei
Jesus não comprou ninguém para deixar isso na prateleira. Pedro 2,9 diz: nós fomos adquiridos e somos povo adquirido, uma santa, sacerdócio real, raça eleita, só para ficar sentadinho no Aleluia. para ficar no meio da mídia, só para cantar no ininho, só para cuidar da porta, para servir. Não esquece isso. Isso aqui é o momento de adoração, tudo mais a missão da igreja é resgatar alguns até. Aleluia. Você não foi chamado para ficar esquentando o banco. Você foi chamado para pegar almas. Aleluia. Porque quem já é ovelha não é o pastor, é as ovelhas. Mas quem dorme espiritualmente não entende essas verdades. Só que eu estou pregando para uma igreja viva. Amém. Me suporte. Quem sabe é a primeira, a última e única vez que eu venho cá, que você vai ter tempo para dividir, esquecer os seus mas me suporte por essa outra vez. Se você tem dormido espiritualmente, você não tem propósito, simplesmente serve a Deus para servir. Eu queria que serve. Todo mundo chorou, não consigo. Mas todo mundo falou de Jesus. Hoje você viu, não sei, mas eu não tenho. Está faltando se converter de novo. E não é mais tempo de nós brincar, sabe por quê? Romanos capítulo 13, 11, ele diz: isso que eu digo conhecendo o tempo, que já era hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não, só que o Paulo escreve isso aqui em 50 da nossa era de Cristo. Então passou 2 anos e ele disse que estava mais perto. Se estava perto daquela vez, como é que está agora? Meu Deus. Você já parou para pensar que de fato está na hora de nos acordarmos espiritualmente, cumprirmos o nosso chamado como crentes? Irmãos, eu tenho certeza da minha salvação. Eu sou salvo. Isso, eu sou salvação do próprio. Só eu não consigo entender que o ardor do Espírito Santo não nos instigue e não nos inquiete para fazer alguma coisa. Então seja abundante em temor a Deus, entendendo que você tem pouco tempo para plantar aqui para depois receber nada. Não, de Deus. Vamos adiante. Nós estamos vivendo um mundo que está dormindo espiritualmente. Se tem dentro da nossa comunidade de fé, da família, dos santos, do corpo de Cristo, da igreja, aqueles que estão dormindo, igual eu, que estou na janela, lá estava metade da igreja, metade do mundo, um pouco ele prestava atenção em Paulo, um pouco ele prestava atenção em você na rua, e todo mundo está totalmente dormindo. Eu não vim pregar para você ser pobre, ou continuar pobre, ou desistir de estudar e servir na vida, não. O mais importante é nós temos que ser inteligentes em tudo que fazemos, que o dinheiro que temos adquirir, que qualquer coisa que fazemos não pode tirar os nossos olhos da nova Jerusalém. Aleluia. Nós fomos comprados para isso. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo não dá conta do que Jesus está falando. Ele não acredita. Paulo diz em Coríntios que o homem natural não entende as coisas espirituais. Então, primeiro eles nem creem. Quando alguns creem, dizem: ele é de volta para os que morrem. E no final eles vão ter que responder: todos vão para o céu. Se preocupa, não importa a vida que você vive. No final você vai para lá, não vai, não. Eu pregava na firma de calçado, eu trabalhava, quando dava oportunidade, dizia: alguém, mas eu gosto, eu conheço. Pense, então Jesus é um palhaço? Que isso? Tio, eu não bobagem, não tinha o que fazer para entediar, para o céu e deve sofrer um pouquinho. Não sei o que você está dizendo, todo mundo vai para o céu e ele vê, sofreu o que sofreu, morto na cruz, fora toda a exposição ao escárnio, à zombaria, e Jesus veio fazer isso para nos salvar. E no final todo mundo vai para o céu, aquele que aceita, aquele que não aceita. Olha a lógica. Vai ser chamado para se perder. Porque aqueles que entendem que Jesus não vai entender que todo mundo vai para o céu, de qualquer maneira estão alienados.
mundo está fazendo planos, e você já viu filmes de Hollywood, que eles até entendem que em algum momento vai cair um meteorito, vai acontecer alguma coisa, mas a cabeça de sempre tem um escape. Nem que seja para aqueles que têm um pouquinho mais. Eles acham que eles vão escapar. Quando a Bíblia diz que não fizeram teu ninho nas estrelas, será o tudo, porque ninguém está amarrado no trono. Aleluia. Só que se eu e você formos fiéis, nós não estaremos lá como réus, mas como juízes, é a Bíblia que diz. Aleluia. Vale a pena ser fiel, irmão. Jesus está voltando. E aqueles que estão dormindo, não verão. O sono aqui é espiritual. Assim como eu exemplifiquei que alguém esteja na sua casa, depois você vai pensar, por que ele não me chamou para me dar oi para ele e para ela? Vai acontecer que quando acordar espiritualmente, no abrir e fechar de olhos, o arrebatamento já aconteceu. Ele vai correr aqui para a igreja, fazer barulho na porta do inferno, vai dizer do lado, você não estava salvando a igreja de Ezequiel, não tem ninguém aqui. A pessoa vai dizer assim, vai ter culto, não sai. Estou vendo lá no Tedel aí, está todo mundo correndo, está acontecendo alguma coisa aí, os crentes também ficaram com medo e não vieram para a igreja hoje. Até alguém vai dizer, os crentes dele lado foram cultuar a Nova Jerusalém. Não pode mais Aleluia. Aleluia. Nesse dia será tarde para aquele que está brincando de ser crente. Nesse dia será tarde para aquele que leva a minha boca. Nesse dia será tarde para aquele que dorme espiritualmente e não sabe o que está acontecendo. E para aquele que está embriagado espiritualmente e não sabe o que faz. E vem para a igreja e não sabe nem por que veio. Isso é estar embriagado. Paulo fala com nós hoje sobre um culto racional. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter consciência de quem você serve e como você serve. Porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. O mundo está dormindo, estamos despertos. Mas nós somos chamados para estar despertos e atentos o tempo todo. Só que o mundo, irmãos, ele está todo dia empenhado em criar distrações. E os prazeres desse mundo, eles podem nos tornar insensíveis à voz de Deus. Você já viu canção de minar? Todo mundo sabe o que é isso. E às vezes a gente bota até um fundinho, alguém já disse para mim um dia, quando toca lá, tem vezes que faz nem dormir. Independente se ele diz assim, não, eu não estou sentindo de tocar, o pregador toca aí, eu não estava no espírito para tocar. E quando eu vi, eu comecei a me hipnotizar quando eu estava com sono. O que tem a ver isso com a palavra, irmão? É que os prazeres do mundo são como canções de minar. São como artifícios de hipnose, que querem nos distrair, nos hipnotizar espiritualmente. E você começa a colocar na sua agenda um pouquinho mais de distração, e daí daqui a pouco você está cansado, está na hora de dormir, você não tem tempo para a Bíblia. Eu vou falar um negócio aqui que vai escandalizar todo mundo, não tem problema. Na Nova Zelândia eu pregava, eu dizia que sabe que um dia o Gabriel chegaram me ouvir falando a mesma coisa. E eu um dia falei assim, talvez alguém está pensando que você chegou atrasado 30 anos, irmão. TV não é mais pecado, ninguém fala mais como eu estou falando. Se todo mundo que nós usamos no celular, que também é tecnologia, o problema é o que nós fazemos com ela. O problema é como nós usamos e o tempo que nós usamos. Porque a TV é uma distração, a internet é uma distração, o que passa na TV é uma distração, assim como muitas coisas. Só que a tecnologia, estamos na segunda revolução digital e a tecnologia tem tomado conta. E o crente tem que dizer, eu tenho que ler a Bíblia, porque afinal de contas, lê a Bíblia. Irmão, você lê a Bíblia às vezes em 3 minutos. Que é melhor ser no capítulo 2 que não lê nenhum, porque a fé vai andando no seu coração.
E é uma luta mesmo. Sono espiritual. Fala para mim alguém que pelo menos os médicos já ficou o dia inteiro sem comer. Levanta a mão. Ninguém aqui nunca fez jejum para fazer exame? Aleluia. Menos dois. Não vou nem perguntar quem ficou o dia inteiro sem comer fazendo consagração, porque daí eu vou perguntar a mão sozinho. Irmão, eu sei que você já fez isso aí. O corpo humano, ele aguenta no máximo 3 dias sem tomar. E é bastante. Eu nunca fiquei 3 dias sem tomar. Fazer jejum intermitente, mesmo em tom de consagração, que está lá umas 15, 18, 20 horas, máximo que eu cheguei nisso. Você fica preso de fome. Começa a dar tremedeira. E você vê se o quão miserável você é. Isso falando do nosso corpo físico. Como é que a gente consegue passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 6 meses, 4 meses, sem abrir a Bíblia em um versículo só? Meu Deus. A gente conversa com todo mundo, virtualmente, pessoalmente, até na padaria. Eu já consegui me mudar nisso. Mas eu vou fazer amizade com qualquer filho do mercado, no olho, eu quero ficar parado com a sua força. Eu mudei isso eu consegui fazer. Eu acho que não foi eu, acho que foi isso. O que eu quero dizer com isso? A gente arruma um jeitinho de conversar até com quem não conhece, mas com o Consolador que veio morar dentro de você, que está todo dia, toda hora, todo minuto, todo o segundo, todo o centésimo, todo milésimo, dizendo: te liga, rapaz, o diabo quer tua vida. Te liga, o diabo pediu para se tratar com você. Não faz isso aqui, não vai por ali, vai por lá. Com ele a gente não conversa. Eu estou dizendo. E é Paulo que está dando um conselho para nós. Vocês precisam acordar. Irmão, eu quero que você fixe isso na sua cabeça. Nós estamos vivendo em um mundo, inclusive um sistema, eu diria, que é cristianismo moderno, nominal, e quando você resolve ser crente de verdade, eu estou bem à vontade na igreja e na minha família, e quando a gente fala em ser crente de verdade, ela diz, lá na Family Church, não, nós estamos falando de Cristo, eu não estou falando disso aí, estou falando de vida com Deus. Os estudos são local, doutrina universal, cultural, e não muda. E quando, eu quero que você entenda isso, que é isso que eu estou falando. E quando o crente resolve ser crente de verdade, honrar a Deus e viver em santidade, os tubias de sambalate, os do sistema, os do tudo pode, do tudo vai estar tranquilo, o céu tem um portão desse tamanho, do lado, todo mundo igual para nada, lá não. E você se sente na contramão, rejeitado, humilhado, porque daí você vê que você não combina, vem dizer assim: rapaz, você precisa se atualizar. Nós estamos no outro tempo. Deus conhece o nosso coração, Salmo 104 diz que Ele sabe que nós somos pó. Nós precisamos voltar para a cruz. Aleluia. Entender e começar a ser crente de verdade. Segundo, nós precisamos voltar para a palavra. E com isso entender que o tempo que nós vivemos hoje não é tempo de rasgar tempo. Não é tempo de desperdiçar tempo. Porque senão nós podemos acordar quando não há mais tempo. Aleluia. Vamos adiante, eu nem sei quanto tempo eu estou falando, alguém me disse que tem hora de dizer amém. Agora nós olhamos para Efésios capítulo 15, até o 17, Paulo vai dizer: veja prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, prevenindo o tempo, porque os dias são maus, para que vocês entendam qual é a vontade do Senhor. Se aqui Paulo tem intenção de dizer, vocês têm que acordar e parar de beber. Eu já aqui estou aplicando espiritualmente, você vai entender. Agora em Efésios, Paulo está dizendo: vocês já acordaram, pararam com a bebedeira, então somos espiritualmente, vocês estão entendendo o mundo espiritual a favor e contra vocês. Agora vocês se liguem, vocês comecem agora a cuidar para que vocês andem de maneira como de andar na Bíblia
estava dúvida. Como está sendo gravado, sim, me contei. E eu fiquei pensando, será que vamos ser regidos por tais pessoas? Ou alguém isso se alguém isso se teve? Para vocês entenderem em que mundo nós estamos. Por isso eu comecei dizendo que talvez daqui um pouquinho a igreja vai começar a ser apertada. A oliveira vai ser chacoalhada. E quem sabe a própria oliva vai ser pensada para ver se tem azeite bom. Paulo aqui, quando ele está ensinando em Efésios, ele está dizendo: o cristão tem que viver de uma forma que evidencie ter uma vida cuidadosa. Nós não temos como viver uma vida descuidada. Amanhã eu resolvo o meu problema. Tem que ser hoje. Amanhã eu me conserto com Deus. Amanhã eu faço o propósito. Amanhã eu vou trabalhar. Amanhã. Eu não senti no coração. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Será que a gente precisa sentir no coração de trabalhar para Jesus? Será que precisa? Não, Efésios 4, 11, está falando dos tipos de ministério, tem. Mas tem um serviço. Você sabe o que eu comecei a fazer? Já fazia tempo que eu. A gente fica assim, né? Um dia do outro, o governo passou. Aí eu fiz até uma bolsinha lá com a bloco para mostrar o carro. E o meu carro, a bateriazinha está cheio de folhetinho para aqueles folhetinhos. E aí quando o pessoal vem me pedir dinheiro, eles ficam com fome, eu falava, eu vou dar vida para você. Por que eu estou compartilhando isso? Porque não é grande coisa, é que você está fazendo mesmo. Eu estou tendo o costume de caminhar, eu vou lá no rincão e volto. E eu estava doido, Ezequiel, que eu pudesse encontrar alguém para estar no desejo, Jesus te ama, e eu fiz isso. E eu subi como chama ali, a passarela do outlet. E quando eu vou descer de uma senhora sentadinha para vender algumas coisas ali, uma caixa de isopor, e eu passei por ela e ela olhou e disse: Jesus te ama, Deus abençoe o seu dia com você, minha senhora. Imagina a reação dela. Outro dia, no sábado de manhã, eu estava caminhando e eu vou meter os coletes no bolso, porque lá embaixo do viaduto tem um rapaz que está morando lá, e esse mesmo eu entreguei no carro. Aí eu passo numa reunião de carro, tem um pessoal feliz comprando, entregando carros, assim, fazendo uma fita vermelha bonita. E eu disse: eu vou passar reto, mas você foi o Espírito que não me ajudou. E eu já passei a mão ali no meu bolso, e contei quanto é dinheiro, e cheguei e logo disse um para cada um, entreguei e disse: aqui tem uma mensagem, se por acaso vocês não lerem, só não podem ir fora. Eu prego para alguém que talvez esteja precisando ouvir. Então eu estou compartilhando para vocês entenderem que se nós botar na cabeça que a gente quer fazer alguma coisa, tem muito serviço, irmão. E quem sabe o folhetinho que você entrega para alguém de uma maneira bem redundante, típica, pode esse folheto livrar alguém que está dizendo: hoje eu vou pedir vida. Se Deus não fazer uma coisa por mim, eu faço corda no pescoço. Nós precisamos viver de maneira que glorifica a Deus. O mundo tenta nos distrair e afastar da vontade de Deus, mas nós precisamos buscar, reconhecer e obedecer à vontade do Senhor. E agora, já para nós encerrar, o que Paulo está ensinando aqui? Que nós temos que andar como sábios e não como necios, porque nós não sabemos a hora que Jesus veio nos buscar, nós só sabemos que Ele veio, mas o dia e a hora nós não sabemos. E a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. De noite. Voltamos ao texto de Tessalonicenses, Paulo diz: não dormamos, porque aquele que dorme de noite. O dia do Senhor virá em uma noite moral e espiritual. Quando vai pegar todo mundo de surpresa, dormindo, distraído, achando que ainda tem muito tempo pela frente, achando que ainda dá para fazer um novo propósito.
conhecem essa palavra? E Jesus em Mateus, ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que estavam convidados para umas bodas. O texto está dizendo que chegou o momento que todas bosquejaram, cochilaram. O noivo tardou. O noivo não disse que iria furar o compromisso. O noivo não mandou avisar que ele ia se atrasar. O noivo não disse, pode dormir porque eu não vou hoje, eu vou só amanhã. O noivo disse, eu vou ir. E não deu aviso prévio. Porque o compromisso delas era esperar. As 10 virgens eram uma procissão de moças que tinham a responsabilidade de alumiar o caminho para os convidados acharem o caminho da casa do noivo para entrarem nas bodas. A responsabilidade delas era terem azeite na botija. A responsabilidade delas era não dormir porque o noivo estava para chegar. A responsabilidade delas era ter reserva de azeite. Só que a Bíblia diz que à meia-noite ouve-se o grito de alguém que sair, vendo e sair ao encontro. E todas acordaram. Todas acordaram. Até que sentiam azeite, as pessoas se beijaram. Quer dizer que em algum momento a canseira nos pega. Só que você tem que estar unido e preparado no azeite do Espírito Santo. Quando a voz do noivo soou, todos acordaram. E a Bíblia está dizendo que aquelas virgens nestas, o termo é o mesmo lá de Efésios, as loucas, as imprudentes, elas disseram para aquelas que tinham azeite, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E aqui você vai entender que o verbo está no presente, ele estava se apagando, o que dá para nós a intenção aqui, alguém já usou no peão, eu tinha que pegar esse tempo, que não tinha mais quase nada, e você dava aquela chacoalhinha, aquela chacoalhadinha para soprar ali o pavãozinho, para ver se parava um pouquinho mais aceso, porque já não tinha mais. Mais do que isso, a gente jogava no calçado, usava a lamparina, sabe como é que é? Quando está no final, você dá aquela chacoalhada para ver se o que desce o pavio para manter a chama acesa. E eu fico imaginando, será que não foi isso que aconteceu? Só que a Bíblia está dizendo que aquelas que tinham reserva olharam para elas e disseram: não, tacadudo, não, taxativamente, terminantemente, não podemos lhes dar do nosso azeite para que não aconteça que vos falte a vós e a nós também. Ide aos que vendem e comprai. Aqui nós estamos vendo dois grupos de pessoas. E Jesus está pregando para crente. Então logo aqui tem dois grupos de crentes. Aqueles crentes que se preocupam em ter reserva. E como é que nós vamos ter reserva? Tem uma dica em Efésios 5,18. Quando Paulo está dizendo não embriagueis com vinho, não entra nessa onda lá, meu Deus, mas nos enchei do Espírito Santo. Aleluia! Você vai ler a sua Bíblia que ele está dizendo como? Falando entre vós com salmos, com cânticos e hinos espirituais. Aleluia! Salmodiando ao Senhor em nosso coração, dando por ele graças por tudo. Quer ser cheio do Espírito Santo, quer estar atento ao que está acontecendo. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia conta-nos o que Deus fez, o que está fazendo e vai fazer. Se você quiser saber o que vai acontecer no mundo, não precisa você ir para a internet, que vai ter 1000 teorias da conspiração. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é séria. Aleluia!